Começamos mais uma edição do Protagonistas. No programa de hoje, recebemos o ex-ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marum, que atuou durante o governo do Michel Temer. Bem-vindo aos nossos estúdios, Marum. Muito obrigado pelo convite. Gostei do nome, Protagonistas. Né? E para iniciar... Então, vocês estão me considerando um protagonista. Bom sinal, bom sinal. Muito obrigado. Para iniciar, então, o nosso bate-papo, como lá. está sendo a sua vida sem mandato? Olha, está sendo boa. Primeiro, claro que a partir do momento que você fica tanto tempo ou exercendo funções públicas relevantes ou mandatos, quando a gente volta, digamos assim, a não viver com esse tipo de objetivo, parece que, num primeiro momento, parece que falta o chão, mas eu tenho tido uma vida até bem boa, sabe? Tenho na profissão, advocacia, em termos financeiros, trabalhar na iniciativa privada é bem mais compensador do que trabalhar na vida pública. Também você fica mais dono do teu nariz, né? Eu hoje pesco, tenho um programa de pesca e pesco uma vez por mês. Sem dúvida alguma, se eu estivesse exercendo a função pública, não ia faltar quem já estivesse me incomodando por esse fato. Então, a vida sem mandato, ela também é boa. Claro que a vida sem mandato tem outros objetivos e a vida pública também tem suas recompensas, mas com outros objetivos. Quando você está na vida pública, você tem que ter a consciência que você está trabalhando de forma mais determinada pelo Brasil, pelo Estado. Na vida privada, você tem condições de trabalhar mais para você mesmo, dar mais atenção para a sua família, ter mais liberdade para fazer coisas que deseja. Ainda falando sobre sua vida pública, a Câmara Federal e o Ministério projetaram o senhor para a política nacional. Com isso, a política regional se torna desinteressante? Não, de forma alguma. Até porque a base da gente é o nosso domicílio eleitoral. Meu domicílio político é Mato Grosso do Sul e eu estou extremamente atento à vida política do meu estado, engajado nesse processo, nesse objetivo principal do MDB de Mato Grosso do Sul, que é fazer André Putinelli novamente governador. André Putinelli foi vítima de um atentado político, eleitoral e jurídico na última eleição. Liderava as pesquisas e, alguns dias antes da convenção, algumas horas antes da convenção, foi vítima de uma prisão preventiva que hoje já se revelou no próprio judiciário como completamente indevida, ilegal e inconsequente. E eu tenho a minha posição muito clara. Hoje eu não sou, por exemplo, um seguidor do bolsonarismo. Agora, quando eu vi a prisão do ministro Milton Ribeiro, eu imediatamente fui aos meus grupos e disse, essa prisão não é legal. Não existem os pré-requisitos para a prisão preventiva, né, elencados no nosso Código de Processo Penal. Esses pré-requisitos não estão presentes no caso. A prisão é ilegal e toda prisão ilegal é absolutamente injusta. Então, não é que eu esteja fazendo uma avaliação apaixonada. Não existiam motivos para que André Putinelli tivesse sido preso em 2018. Ele foi vítima de uma armação e, por isso, não é o governador. Nós queremos que esse fio da história se recomponha e André volte a governar o Estado e eu estou presente e participante nessas atividades. É claro que eu tenho hoje uma maior proximidade também com o diretor nacional. Por exemplo, estou aqui terça-feira, devemos ir a Brasília para uma reunião com o presidente nacional do partido, já tratando da questão da eleição, da campanha de André Putinelli aqui no Estado. Marum, o senhor é um especialista em habitação. Como que o senhor vê essa questão hoje a nível nacional? Olha, nós temos que ser franco e temos que ter reconhecimento às coisas boas que
foram levadas a efeitos e postas em práticas por outros governos. Os governos do PT implementaram o maior e mais importante programa habitacional levado a efeito num país que foi o Minha Casa Minha Vida. Aqui em Mato Grosso do Sul, eu posso bater no meu peito e dizer, eu tenho trabalho em todos os municípios do estado em função dessa parceria que estabelecemos naquele momento com o governo do PT. E nem no nosso governo Michel Temer voltou a acontecer coisa semelhante. Eu diria para você que hoje, não é que não existam programas habitacionais, existem. Até o presidente Bolsonaro inaugurou um conjunto habitacional há poucos dias aqui em Campo Grande, numa área que nós compramos lá na administração André Putinelli, quando André Putinelli era o prefeito de Campo Grande, nós compramos essa área e fomos ali desenvolvendo diversos programas habitacionais, sendo que agora o próprio presidente Bolsonaro vem inaugurar um residencial nessa área que nós adquirimos ainda, quando eu era o secretário de Habitação e o André era o prefeito. Então, o que eu digo para ti? As coisas estão acontecendo, mas é necessário que voltemos a ter uma ação determinada, certo? Investindo dinheiro público significativo na questão habitacional, porque esse é um problema que não se resolve com crédito, não se resolve com ações de pequena monta. Tá? Então, eu espero que o próximo presidente, ou o mesmo presidente, se reeleito for, no seu próximo mandato, tenha uma atenção mais determinada para a questão da habitação. E a pergunta que não quer calar, Lula e Bolsonaro são reversíveis no segundo turno? Olha, eu penso que nós não podemos, eu sou contra, digamos, não é que eu sou contra, eu não vou votar em nenhum dos dois, não quero votar em nenhum dos dois, principalmente no primeiro turno. Tá? Eu vejo gente querendo antecipar, querendo realizar o segundo turno antes do primeiro. Antes do segundo turno, tem o primeiro turno. Nesse primeiro turno, nós temos a candidatura da nossa conterrânea, Simone Tebet, tá? Que vai merecer o meu voto, até porque eu não tenho a menor dúvida. Entre Bolsonaro e Lula, quem vai ter mais atenção para o Mato Grosso do Sul? Não entre Bolsonaro e Lula, entre Bolsonaro, Lula e Simone. Quem vai ter mais atenção pelo Mato Grosso do Sul? Simone. Então, ela vai ter o meu voto e espero que ela esteja no segundo turno. Se não estiver, eu sou um democrata e vou fazer minha opção. Vou fazer a minha opção. No segundo turno, é uma opção pelo menos pior. Não estou ofendendo ninguém, mas, obviamente, se eu penso que a melhor nesse momento é a Simone, se ela não estiver no segundo, eu vou ter que fazer uma opção pelo menos pior. Não tenho ainda opinião formada sobre se confirmar a tendência de que o segundo turno seja disputado entre Lula e Bolsonaro, eu ainda não sei quem é o menos pior. No caso, o senhor iria por quem a Simone apoiasse? Não necessariamente. Eu acredito que no segundo turno o MDB deva liberar seus filiados. Tá? Eu não tenho necessariamente a necessidade de fazer uma opção por apoiar a mesma candidatura que a Simone veio apoiar. Eu apoio a Simone e tenho ainda esperança de que ela esteja no segundo turno para que o Brasil se pacifique. O Brasil é rancor, é briga, é uma confusão. Olha, isso vem de muito tempo. Isso vem desde a eleição de 2014. Desde 2014, o Brasil vive uma guerra não declarada, mas que tem trazido inimizades, tem trazido rancor, tem tornado as próprias famílias brasileiras menos felizes. Muitos almoços de domingo deixaram de acontecer em função de rivalidades políticas pelo Brasil afora. Então, eu acho que é o momento de o país, digamos, dar uma acalmada, um momento de serenidade.
e eu penso que a Simone é a mais preparada para empreender isso no país. E sabe o que é o centro? Eu hoje pela manhã estava pensando, o centro é você caminhar, obviamente, pelo centro, mas vendo coisas boas à direita, vendo coisas boas à esquerda, incorporando isso. Vamos dizer que o governo de direita do Bolsonaro não fez nada de bom? Não, fez muitas coisas boas. Vamos dizer que o governo de esquerda do PT não fez nada de bom? Fez muitas coisas boas. Essas coisas devem ser incorporadas. E só podem ser incorporadas por um governo de centro. Então, é essa a visão que eu tenho em relação ao futuro do Brasil. Acalmar, aproveitar o que eleger um presidente ou uma presidente, no caso, de centro, e aproveitar o que existe de bom, e o que existe, o que foi feito de bom, tanto pela esquerda, tanto pela direita, né, quanto pela esquerda. Eu acho até que eu errei no momento que eu fiz ali, nos momentos em que dirigiram o país. O senhor é conhecido como alguém que não abandona suas causas. Tem alguma delas que o senhor se arrepende? Eu não abandono minhas causas e não abandono meus companheiros, né? Então, isso é uma marca realmente da minha personalidade. Esses dias eu estava avaliando se existe alguma coisa na minha vida política da qual eu me arrependa. Talvez não ter disputado uma eleição mais cedo, né? Em 1998, né? 98, surgiu uma oportunidade de eu ser um dos candidatos preferenciais do PDT. Naquele tempo eu era afiliado ao PDT, a deputado federal. E acabou que eu não disputei essa eleição, seguindo o projeto. Talvez isso seja a coisa da qual eu me arrependo um pouco. Mas, no geral, não me arrependo de nada. A defesa do Eduardo Cunha, né, que foi muito polêmica na época, né, eu estou convicto de que fiz a coisa certa. Aquela cassação foi uma cassação política, julgada num aspecto judicial, ou seja, ele mentiu que disse que não tinha conta no exterior. Até hoje ninguém trouxe o número de uma conta bancária no nome do Eduardo Cunha no exterior. E o Eduardo Cunha hoje não é meu companheiro político. Ele hoje é um bolsonarista ferrenho, mas a verdade é que até hoje eu não vi o número de uma conta bancária no nome do Eduardo Cunha. E era isso que eu dizia. Tem o trust, tem isso. Não é conta bancária. Então, já que o processo estava seguindo o caminho dessa preciosidade jurídica do que ele disse, eu contrabalancei isso com uma defesa também focada nesse aspecto. Conseguimos fazer com que o Eduardo chegasse ao dia, porque ali se estabeleceu uma corrida. O PT querendo caçá-lo, para que ele não estivesse à frente da Câmara no momento em que viesse a ser julgado o impeachment de Dilma. A turma do Facebook, que mede, que decide seu voto pela última mensagem que recebe, também nesse sentido, porque naquele momento digamos, a opinião pública era completamente favorável à cassação do Eduardo Cunha. E aqueles que, como eu, se mantiveram firmes na posição, e a corrida era outra, e eu tentando segurar o processo, para que o Eduardo Cunha, no Conselho de Ética, tentando segurar o Eduardo para que o Eduardo viesse a ser o presidente, porque eu conhecia a casa e sabia que o único daqueles que lá estavam em condições de comandar um processo na serenidade que ele comandou foi o Eduardo Cunha. Então, estabeleceu essa corrida e, nesse sentido, nós ganhamos. Depois, o Eduardo foi uma vítima, como ele previu. No dia que ele foi que ele foi aceitar o andamento do processo de impeachment, ele reuniu alguns deputados e disse: olha, se eu abrir esse processo, eu vou ser a próxima vítima. Ele disse isso para nós. Aí todo mundo: não, nós vamos estar do teu lado, Eduardo. Eu fui um desses que disse: vamos estar do teu lado, só que só eu cumpri minha palavra. Daqueles que estavam ali, nenhum mais ficou naquele barco, e aconteceu aquela sessão de cassação
do Eduardo, onde ele teve só 10 votos favoráveis e onde o único deputado que se manifestou em sua defesa fui eu. E não me arrependo. Então, a dancinha, a famosa dancinha. Eu me arrependo. Olha, será que eu vou dizer que eu me arrependo de uma coisa que eu poderia fazer de novo? Se eu vivesse uma situação, quem me conhece aqui sabe que eu gosto. Eu danço no CTG, eu danço no carnaval, eu desfilava aqui no carnaval, na escola igrejinha. Então, se eu viver uma outra situação como aquela, de extrema felicidade como aquela, onde nós conseguimos derrotar a segunda flecha envenenada que nos foi enviada pelo senhor Janot, que não desistiu de tentar derrubar o presidente, num dia que o presidente estava hospitalizado, o presidente pela manhã foi hospitalizado naquele dia. Se novamente eu vivesse um momento como aquele, talvez eu novamente dançasse. Então eu não posso dizer que eu me arrependi daquilo. Marum, o senhor se mudou para Porto Alegre. Algo em Campo Grande o magoou? De forma nenhuma, eu só tenho motivo de agradecer o eleitorado de Mato Grosso do Sul. Alguém que tem uma vida eleitoral como a minha, né? Recheada de vitórias e de reconhecimento que recebo até hoje, não tenho mágoas. Tem algumas situações. O meu filho está estudando em Porto Alegre, eu tenho pai com 91 anos, mãe com 89, tenho esse privilégio de ter meu pai e minha mãe vivos. Eu trabalhei no Ministério, virei ministro, depois trabalhei em Itaipu, tenho hoje escritório de advocacia em Brasília. Então, realmente, eu não tenho mais aquela permanência que tinha aqui em Campo Grande. Mas continuo aqui, tenho escritório de advocacia aqui, trabalho aqui, tenho residência aqui, então não é que eu tenha me mudado. Realmente não estou tão presente quanto já estive. Qual o maior legado que a sua passagem como ministro deixa para Mato Grosso do Sul? Olha, eu poderia elencar aí ações. Eu fui um ministro de Mato Grosso do Sul, certo? Eu posso elencar aí ações em praticamente todos os municípios do estado. Poderia elencar as principais. O aeroporto de Campo Grande. A revitalização e ampliação do aeroporto de Campo Grande é resultado de um trabalho nosso. Poderia elencar esses radares que foram instalados na fronteira entre o Brasil e a Bolívia, na região de Corumbá, trabalho nosso. Poderia elencar, essa é uma paixão que eu tenho, a nossa ponte bioceânica, que vai unir o Oceano Atlântico ao Pacífico através do Mato Grosso do Sul e do Paraguai, que já é uma realidade, está em execução. Poderia elencar esta obra, esse investimento, como o maior legado. Mas sabe qual é o maior legado que eu penso? Foi o fato de nós voltarmos à esplanada dos ministérios. Mato Grosso do Sul voltou a ter um ministro. Há 16 anos, Mato Grosso do Sul não sentava num gabinete presidencial, ministerial, naquela esplanada. E comigo voltou não só a esplanada, como pela primeira vez entrou dentro do Palácio do Planalto, no sentido de um ministro palaciano ser, digamos, um político de Mato Grosso do Sul. Isso parece que abriu uma porta. Tu veja que de lá para cá tudo mudou. O Mandetta foi ministro, a Tereza Cristina foi ministra, a Simone é candidata a presidente da República. Então, eu penso que o maior legado foi esse: levar Mato Grosso do Sul de volta ao topo do organograma da política nacional. E agora, iniciando a rodada de participações, o Joel Silva, da FM Capital, enviou uma pergunta. Vamos lá. Saber do ministro Marum como ele avalia esse momento da política do estado de Mato Grosso do Sul no contexto nacional. Nós temos hoje aí a possibilidade de, além de ter uma candidata à presidência, né, falo da Simone Tebet, também, né, uma candidata à vice-presidência, que pode se concretizar com a Soraya Tronic, e já tendo ele como ministro, né, a ex-ministra, ele ex-ministro, aliás, a ex-ministra Tereza Cristina, ex-ministro Mandetta. Como é que o Mato Grosso do Sul está sendo avaliado nesse contexto, ou isso é mais uma questão individual, não importando muito o Estado? Olha, eu, de certa forma, até respondi já essa pergunta. Eu penso que nós vivemos um momento muito rico. E essa nossa projeção mais forte a nível nacional, começou
no momento em que eu assumi a função de ministro-chefe da Secretaria de Governo do presidente Temer. O momento é rico, vamos aproveitá-lo, né? Com tranquilidade, sem rancor, vamos aproveitá-lo, porque eu penso que o Mato Grosso do Sul tem muito a ganhar com isso. Finalizamos as participações com a pergunta do Danilo Costa, do portal JD1. Carlos Marum, bom dia. O ex-presidente Temer, da qual você foi ministro, já foi muito atacado nas redes sociais. Hoje ele é reverenciado como um porto seguro, como sensatez, como equilíbrio. Existe alguma possibilidade do ex-presidente ressurgir das cinzas e disputar um cargo eletivo, retornar para a política? Olha, eu fui um defensor disso. Eu hoje tenho uma convivência muito estreita com o presidente Temer, até na área do direito, atuo em parceria com ele em algumas questões, mas ele não está nas cinzas. E o fato de não estar nas cinzas é uma coisa que até dificulta o ânimo dele para entrar na disputa. Ele é um homem, como você disse, referenciado nas redes e não só nas redes. Quer dizer, em vários segmentos existe hoje um reconhecimento amplo em relação ao papel do seu governo. Obviamente que isso também vem turbinado pela, aí sim, transformação em cinzas dos vários processos que foram tentados, das várias acusações, das várias denúncias que foram tentadas contra ele, todas já derrotadas na justiça. E não por decurso de prazo, por juízo, porque com mérito julgado, não se apresentaram provas de malfeitos do presidente Temer. Então, isso dificulta. Ele está bem. Se fosse perguntar para ele como é que é a vida sem mandato, ele vai dizer que é muito boa. Então, isso dificultou a sua tomada de decisão por um retorno ao processo. Hoje eu vejo a candidatura de Simone como consolidada dentro do MDB. Eu sei que tu me perguntou isso com esse objetivo de saber se o presidente Temer poderia ser o candidato do MDB e do centro nas próximas eleições. Eu, sinceramente, diria para você que não vejo mais essa possibilidade. Não que não gostasse de ter visto isso, não que não tivesse insistido, principalmente em abril e no mês de maio, com o próprio presidente, para que ele aceitasse esse desafio. Mas não vejo mais essa participação direta do presidente Temer nas eleições como possível. Até porque ele hoje é um apoiador claro e intenso da candidatura de Simone. Marum, o senhor viveu 2 grandes momentos no governo Temer. Primeiro, a suposta renúncia, que de fato não aconteceu, e a greve dos caminhoneiros. Como que vocês enfrentaram essas situações? Olha, nós enfrentamos com racionalidade e com a verdade. O presidente Temer só vai renunciar? Não vou renunciar. Acabou. Renúncia é um ato pessoal. Houve pressão forte para que isso acontecesse. Era o objetivo dessa conspiração asquerosa entre Janot, JBS e Globo. Era esse o objetivo, a renúncia do presidente. O presidente disse, não vou renunciar, e essa crise acabou. A crise dos caminhoneiros, muito grave, muito forte. Eu diria para você, um dos momentos mais difíceis vividos do nosso governo, aonde nós tivemos que aprender a tratar com um novo tipo de movimento, um movimento que não tem um líder. Não havia um líder com quem nós pudéssemos dialogar. Um líder falava na internet para um número X de caminhoneiros, o outro líder, daí a pouco um líder queria ser mais líder que o outro. Nós só conseguimos vencer essa crise quando fizemos uma proposta que atendesse, não a liderança, mas fizemos uma proposta que atendesse aquele caminhoneiro que estava parado nos postos de gasolina, se recusando a transportar as mercadorias que o Brasil necessitava. Marum, nós queremos agradecer a sua participação aqui no programa e o senhor pode encerrar com as suas considerações finais. Olha, considerações finais. Bom, nós ainda não chegamos ao final. Ao final, tá? Mas considerações finais em relação ao programa. Aqui no programa. Eu penso que estamos vivendo um momento muito difícil,
muito difícil. Estão postas 2 candidaturas, nenhuma delas me agrada e as 2 apontam para uma continuação desse espírito de belicosidade que tomou conta da nação brasileira. E o que eu espero é que consigamos encontrar um caminho e que o eleito, seja quem for, ou a eleita, o eleito ou a eleita, seja quem for essa pessoa, tenha dentro de si aquela vontade de governar para os brasileiros, não só para aqueles que os elegeram. Tadeu1Noticias.com, a notícia no seu celular.